Bem-vindos ao Na Função, o podcast de alta performance e inovação do Core 360. Fala time, bem-vindos ao Na Função, o podcast de alta performance do Core 360. Eu sou Luciano Delia. Sou o Carlos Sergenti. E nessa primeira entrevista da nossa segunda temporada, temos uma presença ilustre, uma verdadeira lenda do esporte e das artes marciais aqui do Brasil e do mundo. Ele é faixa vermelha, 9º grau, filho do professor Hélio Gracie, criador do UFC e hoje toca com excelência em alta performance muitas iniciativas que é sobre exatamente elas que vamos discutir, conversar e tratar aqui. Então, mestre Rorion Gracie, muito obrigado pela tua presença, é uma honra tê-lo aqui. Prazer é meu, muito obrigado. E para dar um kick-off, uma esquentada no começo de conversa, na tua visão, mestre, o que é alta performance? É você poder se apresentar, ou viver um estilo de vida, ou seja lá o que for, da melhor maneira possível. Entendeu? Para que você seja o mais eficiente possível. E, de preferência, arranjar uma maneira eficiente, técnica e inteligente de produzir. Você pode ter alta performance lavando o prato, você pode ter alta performance correndo, fazendo uma ginástica, entendeu? Encostando o carro, for parquear um carro, quer dizer, tudo você pode fazer da melhor maneira possível. E a gente devia procurar fazer isso da melhor maneira possível, seja qual for a nossa atividade. A gente estava falando um pouco aqui antes de começar, que essa tua visão sobre alta performance está muito presente, enfim, em todas as suas iniciativas. É amplamente conhecida, mas eu quero que você contasse um pouco da tua história, por mais seja muito divulgada e amplamente conhecida. Como que você começou no esporte, como foi tua trajetória, onde isso te levou e em que momento você está hoje? Eu comecei a fazer jiu-jitsu, não sabia que tinha começado a fazer jiu-jitsu. Meu primeiro kimono tinha fralda embaixo do meu kimono. Então, deu uma cambalhota, eu nasci no tatame, mas de qualquer maneira. Então, eu venho fazendo jiu desde que entendo e sempre treinava em casa com meus irmãos e tal, crescendo nessa brincadeira e comecei a dar aula de jiu-jitsu com 15 anos de idade, viu? Aos 17 eu tinha juntado a graninha, comprei uma passagem para ir para os Estados Unidos para passar lá um mês de férias. Aí, chegando nos Estados Unidos, eu fiquei na Associação Cristã de Moços. Como eu estava pagando pela minha própria passagem, eu resolvi achar o lugar mais barato que eu pudesse. E ficando na ACM, por questão de segurança, resolvi não deixar o meu dinheiro e a minha passagem de volta no meu quarto. Então, deu ao recepcionista para que ele colocasse no cofre da companhia. E ele segurou o dinheiro e a passagem. Uma semana depois, quando eu fui buscar um trocado para as minhas despesas, eu soube que o recepcionista tinha roubado a minha passagem e meu dinheiro. Isso que ano, mestre? 1969. Eu tinha 17 anos. Aí, chamei o gerente, ele falou, olha, sinto muito, vou te dar um trocado para você comprar um sanduíche, mas não vou comprar uma passagem nova para o Brasil. Fala com a companhia de aviação. Eu liguei para eles e naquela época, viu, diferente de hoje, eles não fazem uma passagem na hora no computador como estão fazendo. Naquela época, se você tiver um papel da passagem, você voa. Se você não tiver um papel, você não voa. Então, eles falaram, olha, vai levar 6 meses para a gente ter certeza que ninguém usou sua passagem para te dar uma passagem nova. Eu, para não deixar meus pais preocupados aqui no Brasil, resolvi ligar para o velhinho e falei, olha, estou adorando a América, mudei de ideia. Em vez de passar um mês na Califórnia, vou passar pelo menos mais 6 meses. Está tudo bem? Eu falei, está tudo ótimo. Então, tá, um beijo, tchau, clique. Não tinha dinheiro, não falava inglês, não tinha passagem, não conhecia ninguém. Comecei a procurar emprego e, eventualmente, arranjei um emprego fazendo hambúrguer num restaurante chamado White Castle, uma cadeia de restaurante. Fiz umas amizades, eventualmente saí da casa do hotelzinho que eu estava, fui morar na casa de alguém, numa garagem lá e tal. E o tempo foi passando. Foi uma época muito interessante, 69, 70 nos Estados Unidos, Jimi Hendrix, entendeu? Um concerto do Jimi Hendrix, muito barato. E fui fazendo umas amizades e tal, e a minha viagem foi se esticando. Quando eu chegaram os 6 meses, que minha passagem estava pronta para ser entregue para mim, um amigo falou, olha, vai para o Havaí, que você conheceu o Havaí, que está aqui do lado, pertinho da Califórnia, então aproveita e vai lá. Eu tinha um dinheirinho guardado, comprei uma passagem e fui para o Havaí. Primeira semana maravilhosa, depois eu comecei a ficar sem grana, e como eu não tinha aquele cartão de seguro social, era difícil para arranjar um emprego. Mas finalmente eu arranjei um emprego numa construção. E o cara só pagava de 15 em 15 dias. Então eu tinha um pouquinho de dinheiro guardado comigo que tinha que durar 15 dias. Mas antes dos 15 dias do pagamento chegarem, eu fiquei totalmente sem grana e literalmente me encontrei numa esquina pedindo esmola para não morrer de fome. Teve um gap, um intervalo de 15 dias. Não chegou a ser 15 dias, foi um pouco menos que isso, mas passei uns dias literalmente sem ter o que comer. O Brasil tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo em 1970
E eu conheci um colombiano, lá no Havaí, tanto com o teu cabelo comprido, aquelas calças de boca de sino, bota de cowboy, e um visual totalmente diferente do havaiano, né? E eu e ele morrendo de fome. Aí resolvemos ficar na esquina, entendeu? Você está falando de alta performance aqui, e empreendedorismo, o que for, ficamos na esquina pedindo dinheiro, e quando as pessoas, ficamos de costa para a praia, quando os turistas vinham andando na direção da praia, viu? Ficava eu e ele pedindo esmola. Mas a nossa figura quase que intimidava o doador, entendeu? Aqueles caras de cabelo comprido, assim, um cara meio, parecia um mendigo de rua e tal. O pessoal às vezes vinha e evitava a gente e ia andando para o lado. E eu falei para o meu amigo, falei, olha, isso aqui não está dando certo, fica você do lado de cá que eu vou para o outro lado da rua. Aí eu fui para o outro lado da rua, esperava um monte de turistas se juntar para vir na direção da praia e vinha andando junto com eles. Quando a gente chegava perto desse meu amigo, ele dizia, me dá um trocadinho, pelo amor de Deus. Eu tirava uma moedinha de 1 centavo do meu bolso, dava para o cara, pessoal, dá um dinheiro para esse coitado, podia ser qualquer um de nós, botava o dinheiro na mão do cara e dava a volta. Ficava dando volta no quarteirão, até que eu conseguisse arranjar dinheiro para comprar um sanduíche, um pedaço de queijo e tal, para me virar. E, como eu disse, graças a Deus, foram durante poucos dias que eu cheguei, tive que dormir no calçada e tal, no jornal, mas foi uma experiência que me fez cair numa realidade muito grande, né? Você tem que aprender a se virar de alguma maneira. Muito bem. Dificuldade não vai faltar para a gente nunca. Todo mundo vai ter problema, né? E para mim, naquela época de 18 anos de idade, esse era um problema sério. Mas se você tem que passar um sufoco desse, que seja quando você tem 18 anos. Muito bem. Eventualmente, eu peguei minha passagem de volta, voltei para os Estados Unidos e tal, para Los Angeles e depois, eventualmente, para o Brasil. Essa viagem acabou levando 1 ano em vez de 1 mês. Eu voltei para o Brasil altamente confiante nas minhas possibilidades. Voltei com outra cabeça, entendeu? Passar 1 ano sozinho em outro país, sem falar a língua, sem conhecer ninguém, conseguir me virar. E foi uma experiência, no final, muito positiva para mim. E deixa eu te perguntar, você conseguia fazer alguns treinos nesse meio tempo? Não Dava, né? Não dava. Eu com tinha 18 anos de idade... Não tinha o que comer, né? Não tinha nem oportunidade de fazer isso. Às vezes eu brincava com um amigo meu na garagem em casa, mas não era Não era o foco, né? Eu com 17, 18 anos, a minha preocupação principal não era essa. Tá. De qualquer maneira, foi uma oportunidade de eu variar um pouco. Aí eu voltei para o Brasil com 18 anos, passei 2 anos aqui juntando dinheiro para que eu pudesse voltar para a Califórnia em 72. Eu voltei lá, passei 3 meses, vim ao Brasil de novo, me formei, fiz a faculdade de Direito, sou advogado, nunca pratiquei advocacia, viu? Mas sou advogado, carteirinha da OAB e tudo. Eu sempre preferi ter a faixa na cintura do que ter a faixa no pescoço. Então, depois eu sabia que tinha muitos grandes advogados amigos meus, eu falei, eu vou partir para o lado do jiu-jitsu, porque tem grandes advogados, mas não tem professores de jiu-jitsu excepcionais. Então eu fiquei no jiu-jitsu. Em 78, depois que eu me formei, eu resolvi voltar para os Estados Unidos, dessa vez com o objetivo de implantar o jiu-jitsu na América e compartilhar com o resto do mundo, já sabendo que tudo que era bem sucedido na América espalhava para o mundo inteiro. Voltei para a Califórnia e fiquei inicialmente na casa de um amigo meu, que a mãe era artista de cinema. Então eles deixaram eu ficar na casa deles, a senhora ia trabalhar nos cinemas e eu ficava em casa. Mas para não ficar em casa sozinho, vendo televisão o dia inteiro, eu ficava limpando janela, cortando grama, lavando o banheiro, cozinhando, tudo que eu pudesse fazer para mostrar a ela a gratidão de deixar eu ficar na casa dela. Eventualmente, comecei a procurar um emprego, ela falou, o que você quer fazer? Eu falei, qualquer coisa. Você quer fazer faxina? Eu falei, é comigo mesmo. Aí, ela começou a falar com as amigas de cinema, agora faz uma faxina muito boa. E as madames começaram a me chamar, vem na minha casa, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E eu fazendo faxina na casa de todo mundo. Eventualmente, caí na casa de uma senhora que o marido dela era assistente de direção daquele seriado Starsky and Hutch. Sim. Eram 2 policiais da antiga, Claro, muito bem. Sim. 40 anos atrás, eu entro na casa da mulher para fazer uma faxina, a mulher me viu e falou, puxa vida, você é um cara boa pinta, como é que não está no cinema? Eu falei, realmente, como é que eu não estou no cinema? Ela falou, tira umas fotos que eu vou falar com o meu marido para levar você numa agência de figurante. Aí eu pendurei minha vassoura de faxineiro e comecei a fazer ponta em cinema. Ilha da Fantasia, Barco do Amor, Casal 20, todo aquele seriado na década de 80. E foi numa dessas, que eu estava trabalhando como figurante, que o diretor perguntou por que o Mel Gibson é uma máquina mortífera. Aquele seriado, Filho Máquina Mortífera. E o cara que tinha visto uma luta minha com um campeão de karatê, que eu estrangulei em 2 minutos, falou, olha, a melhor luta que existe é o jiu-jitsu. E o Horion é o único cara que ensina jiu-jitsu brasileiro aqui com a gente. Então o diretor, Dick Donner, me convidou para treinar o Mel Gibson e o Gary Busey para fazer aquela cena de briga final. No final, que tem um que exato, que tem um triângulo e tal. Que é por muitos reputada como a melhor cena de luta da história do cinema. Pelo menos até aquela época, com certeza era. Hoje em dia tem tanta gente fazendo jiu-jitsu que virou moda, mas naquela época foi uma novidade grande. E, muito bem, trabalhei com ele naquela cena e foi uma oportunidade muito boa para a gente lançar o jiu-jitsu daquela maneira.
E depois do Máquina Mortífera número 3, entendeu? Ele me chamou de volta para treinar René Russo. Tem inclusive uma cena na garagem, que ela vai lutar contra 5 bandidos e eu sou um dos bandidos, entendeu? Teve uma cena de romance com ela também, mas eles editaram. Não, estou brincando. Estou brincando. Muito bem, então depois daquele negócio do jiu-jitsu, quer dizer, comecei a fazer mais e mais cinema e saí da casa dessa senhora, botei uns tatames na minha garagem e todo mundo que eu conhecia, eu convidava para tomar uma aula de graça. A primeira aula é grátis. Isso é fantástico. Então, o chefe vinha tomar a primeira aula, gostava, entendeu? Cobrava $10 a aula naquela época. E eu dizia, olha, se você trouxer um amigo teu, eu te dou outra aula de graça. Se você trouxer 10 amigos, eu te dou 10 aulas de graça. Então, o pessoal começou a trazer os amigos para tomar aula comigo. Eu trabalhava no cinema 5 dias por semana e dava aula na minha garagem 2 dias por semana. À medida que os alunos iam aumentando, eu ia diminuindo a minha ponta no cinema, para fazer sempre o que eu queria e estar sempre ocupado, né? Para não deixar de ser produtivo. Então, os alunos traziam os amigos e tal, aquele lance. E não demorou muito, viu, para que alguns alunos dissessem, Roro, meu professor de karatê, ou de kung fu, ou de taekwondo, está com ciúme que eu parei de treinar com eles. Agora eu estou treinando jiu-jitsu com você. Eles querem te desafiar para uma briga. Mestre, uma linha do tempo, a gente está falando em que ano? Quando você começou a ter esse desafio de outras artes? Assim que eu montei a academia, começou. Montei a primeira academia na garagem, quando eu me mudei, era em 1979. Final de 79, 80. Entendeu? Começava a dar aula, a primeira aula eu trazia outra e tal, quer dizer, ia trazendo gente, que começou logo de cara. Eu disse, não demorou não. Então eu dei aula na minha garagem durante uns 10 anos, de 89 até 99, foi quando eu abri a academia. Nesses 10 anos eu tive centenas de desafios. Contra tudo que é tipo de arte marcial. Karatê, Kung Fu, Taekwondo, luta livre. Vou levar um cara hoje, pode trazer. Pá. 79 e 89. De 79 a 89 eu fiquei na minha garagem, são 10 anos. E o que acontece? Quando eu sabia que alguém vinha querer brigar comigo, eu dizia para os meus alunos, pessoal, terça-feira à noite, às 8 horas, o cara do Kung Fu vem aí. Aí o pessoal vinha para ver o pau comer na garagem, entendeu? Como o jiu-jitsu é a arte marcial mais eficiente que existe, a culpa não é minha, alguém tinha que ser o melhor, era eu. Então, como a gente diz aqui, com terra de céu, quem tem olho é rei. Como você sabe, as artes marciais em geral dependem do soco e do pontapé, entendeu? Boxe, tudo, karatê, taekwondo, a maioria delas. Então, quando o Sheito quer dar um soco e o pontapé, que é uma ótima ideia, ele tem uma janela muito curta de oportunidade para acertar você naquela entrada. Porque se ele estiver longe, ele não tem a distância para te alcançar. Quando ele chega perto para ter essa distância, é a hora que você corre em cima, agarra o cara, bota ele no chão carinhosamente, monta em cima dele, ele vai espernear que nem um louco durante 30 segundos, vai ficar exausto e vai dizer, não aguento mais. Eu não precisava quebrar a cara de ninguém, machucar ninguém, é tudo muito cheio de amor pelo cara. É, suave. Tudo suave. Ele ficava tão impressionado com a simplicidade com a qual eu tinha condições de dominá-lo, cara faixa preta, com tudo que é tipo de arte marcial, que ele dizia, puxa, eu nunca vi isso na minha vida. Posso aprender? Eu dizia, claro, meu amigo. E os caras que vinham brigar comigo, geralmente saíam de lá, meus amigos, alunos, falando para todo mundo que o jiu-jitsu era boa, quer dizer, foi assim que o Oeste foi vencido, foi Porque conquistado. você não esculhambava o cara, Não né? quebrava ninguém, é tudo cheio de carinho pelo cara. Ele ficava meu amigo, dizia, puxa vida, o cara nem me machucar, ele me machucou. Ele vinha para me quebrar todo, eu não tinha nada disso. Então, para os meus alunos que estavam assistindo, era um reforço de que realmente o jiu-jitsu era eficiente. Para eles era uma descoberta nova, entendeu? E eventualmente Chuck Norris aprendeu jiu-jitsu com a gente, a pessoa de gente famosa começou a cabeça de jiu-jitsu e gostaram e falaram, agora propagam, falam do jiu-jitsu para todo mundo. Então esse começo foi acontecendo, eventualmente eu abri uma academia, depois saí da garagem depois de 10 anos, chegou um ponto que eu estava dando 630 aulas por mês na minha garagem. E tinha 87 pessoas na lista de espera para poder começar, inclusive o diretor de cinema chamado John Milius, que fez aquele filme Conan o Bárbaro, que lançou a carreira do Schwarzenegger. Rory, quero começar. John, não tem hora para você. Sim, de gente. Aí quando eu abri uma academiazinha ali perto, o negócio continuou crescendo cada vez mais, os desafios continuaram acontecendo, até que caiu a ficha que com 250 milhões de habitantes nos Estados Unidos, não ia acabar nunca, ele está brigando até hoje. Eu falei, esse negócio não vai dar certo. Foi que eu tive a ideia de criar um evento de lutas, comparando estilos de artes marciais, chamado UFC, claro. Voluntariei meu irmão Royce para ir lá. O Royce tinha acabado de chegar lá, nem falava inglês direito. Royce entrou lá no UFC, que era o mais magrinho do evento, de kimoninho branco, parecia uma pombinha, coitado, voando. Chegou lá, deu um show de bola, ganhou de todo mundo, lutou 3 vezes na mesma noite. Posso voltar um pouco? Claro. Porque eu conheço, né? Uma vez a gente conversou e você me contou de como é que você convenceu os caras a colocar isso na TV. Como é que eu convencia? É, porque você me falou que você estava numa reunião e aí tinha um diretor. Eu lembro uma vez que você me contou um negócio desse e eu achei interessante. É, porque eu peguei um vídeo de Foi alguns isso. vale-tudos, que tinha havido no passado da história da família Grace,
fiz um clipezinho de 10 minutos e fui na ESPN, fui na Showtime, fui na HBO para mostrar para eles o vídeo. Mas ninguém, não, como é que é? Vale tudo? Não, de jeito nenhum, ninguém queria. Que era um negócio para eles totalmente fora da Não caixa, existe, não existia. ninguém fazia isso, vale tudo, cabeçada na cara, cotovelada, não existe isso. Então, o pessoal não entendeu o conceito. Eventualmente, nós caímos numa companhia em Nova York chamada Semaphore, entendeu? E fomos mostrar para o pessoal da Semaphore. A gente mostrou o vídeo para eles e a gente estava mostrando com os diretores da Semaphore, o presidente da companhia e tal. Eles estão assistindo aquele documentário e, com a gente, assim, meio chocados, meio impressionados com tudo aquilo. E os funcionários da companhia, numa janela atrás da gente, todo mundo em pé olhando aquele negócio. Quando eles viram a reação dos funcionários, gostando de ver aquela pancada, eles falaram, a gente vai fazer o show com você. Então foi o que deu o clique final, foi a reação dos funcionários, falaram que nunca vimos nada como isso. Ele falou, esse show vai fazer sucesso, porque os nossos funcionários mesmo estão empolgados com o negócio. Foi nessa... É isso aí. Então pronto, o pessoal nessa resolveu fazer um contrato com a gente e a gente fez um acerto para fazer o evento. E eles produziam o show e a gente produzia o evento ao vivo, entendeu? Então eu precisava de grana para fazer esse evento ao vivo. Eles poriam na pay-per-view para o mundo inteiro, o trabalho da produtora de cinema seria esse, e o nosso seria criar um evento, alugar estádio, lutadores e tudo isso. Então eu comecei a botar anúncios nas revistas de artes marciais no mundo inteiro para convidar a gente para participar do evento, e o primeiro prêmio parece que foi $50 mil no primeiro evento, botei uma pessoa de gente para competir e eu precisava da grana. Reuni os alunos da academia, contei a história do evento, como é que ia ser aquele show Mortal Kombat. Não, aquele jogo de videogame? Na época era o Mortal Kombat. O pitch foi esse. O pitch foi esse. Pessoal, vai ser o Mortal Kombat de verdade, entendeu? A porrada vai comer. A porrada vai comer, entendeu? Inclusive, eu especificamente não queria que fosse um ringue de boxe, porque eu já tive em várias brigas. Isso também é interessante. Exatamente, porque o pessoal, quando ele começa a apanhar, ele quer fugir pelo meio das cordas. Eu falei, não pode ser ringue de boxe de jeito nenhum. Então a gente batalhou muito, e aquele, inclusive, o John Milius, o diretor de cinema que eu falei para vocês, ajudou a desenvolver o conceito daquele octágono, porque eu não queria que fosse um ringue quadrado para o cara não ficar preso no canto do ringue. Então tinha que ser um negócio meio arredondado, um octágono. E depois a corda ia atrapalhar, então botamos aquela telinha de metal coberta com uma borrachinha e tal. Conclusão, o negócio foi um sucesso visualmente muito grande, o primeiro show aconteceu, foi um sucesso incrível. E depois do primeiro evento, que o Royce ganhou, o exército americano me ligou. Seu Grace, a gente viu o pequenininho ganhar do grande, precisamos aprender isso. E pediram que eu criasse um currículo de combate corpo a corpo para o exército americano que eu criei. Eventualmente, o FBI, o Serviço Secreto, os Marines, o Delta Force, todo mundo agora abraçou o programa, entendeu? A polícia, tudo quanto é canto. E então, cresce cada vez mais o negócio, uma aceitação 1993. muito grande. 12 de novembro, exato. Então, o negócio explodiu, foi um sucesso muito grande, e eu realizei o meu sonho dessa maneira. Passou um pouco tempo e tal, eu estava deitado na minha cama e tive uma epifania que chama em português, é isso? Teve aquele estalo na minha cabeça e falei, Rorion, você não foi para a América para ensinar as pessoas a lutar. Você foi para a América para ensinar as pessoas a viver melhor. Aí eu tive esse estalo na cabeça e falei, claro. Aí eu resolvi trabalhar num projeto de saúde, foi escrever o livro da Dieta Grace, que, aliás, o meu tio Carlos, que foi a primeira pessoa a aprender jiu-jitsu na família Grace, lá na década de, sei lá, 1900 e pouco, quando ele tinha 15 anos de idade, sei lá o quê, ele, como irmão mais velho de 5 irmãos e 3 irmãs, foi a primeira pessoa a aprender jiu-jitsu, eventualmente compartilhou com os irmãos. E o meu pai, que era o mais novo, tinha uma saúde meio frágil, ele corria um lance de escada, tinha vertigens e tal. Então o tio Carlos treinava jiu-jitsu com os irmãos mais velhos e o meu pai foi recomendado pelos médicos na época para ficar fora da atividade esportiva. Então ele passou uns anos assistindo os irmãos praticando jiu-jitsu. Até que um belo dia, quando ele estava com 16 anos de idade, um aluno veio tomar uma aula, meus tios não estavam presentes e meu pai se ofereceu a dar aula a esse aluno. Tá bom, garoto, vamos brincar, diz o cara. Aí o papai entrou no ringue, deu aula para o cara e quando eles terminaram a aula, o tio Carlos chegou se desculpando pelo atraso. O aluno falou, não tem problema, Carlos, eu tomei aula com ele, gostei e gostaria de ser aluno dele daqui para frente. Ou seja, meu pai foi promovido a ser professor de jiu-jitsu pelo próprio aluno. O que o papai percebeu rapidamente é que os movimentos que ele havia decorado, observando os irmãos praticando o jiu-jitsu tradicional japonês, requeriam uma certa habilidade física e força tal que ele não tinha. Então, através da experimentação, ele começou a modificar aqueles movimentos para que ele pudesse ter eficiência, apesar da fragilidade física dele. E começou a modificar o negócio, e para testar uma arte como luta, só prova isso no ringue. Ele começou a fazer uns desafios, o tio Carlos assumiu a posição de manager dele, como fazia com os outros irmãos,
E o velhinho lançou a carreira dele, começou a lutar, desafiar e fazer acontecer e tornou-se esse herói que a gente conhece. O tio Carlos, assim que os irmãos assumiram essa parte de lutar, de dar aula de jiu-jitsu e comandar a academia, o tio Carlos, que era um visionário, entendeu a importante relação entre boa performance e boa saúde. E começou por conta própria, que ele não era médico, a estudar nutrição. Isso nos anos 30, Na década de 20, né? É exato. impressionante isso. Ele já estava lá na frente pensando nesse tipo de coisa. Porque se realmente, com alta performance, se você fazer uma competição amanhã, uma corrida, um troço desse, e não estiver se sentindo bem, estiver com a diarreia, com a dor de barriga, com a dor de cabeça, com a gastrite, a tua performance, claro que vai estar impactada com isso. Então o tio Carlos, já antecipando esse tipo de problema, porque eles não eram homens grandes e fortes, fosse lutar com um cara que é 2 vezes o peso dele, e não estiver sentindo 1000%, ia ser problemático. Então ele, para proteger a saúde dos irmãos e dele mesmo, ele começou a estudar nutrição, como eu disse, e eventualmente passou 65 anos estudando a combinação dos alimentos. E o resultado é a dieta Gracie, é uma maneira de você combinar os alimentos para que você possa manter o teu organismo, o sangue alcalino e não ácido. A ideia é essa, você alcalinizar o teu organismo. E com isso, eu tive essa ideia de fazer, então, o livro da dieta Gracie, que ele nunca escreveu um livro, mas eu escrevi, que é essa obra de arte que está aqui. Entendeu? E eu escrevi o livro da dieta Gracie, lancei, e agora eu faço isso. Eu viajo o mundo inteiro, fazendo palestra, compartilhando essa história e contando essa história maluca de como é que foi que o UFC foi criado, que eventualmente foi vendido por 4,2 bilhões de dólares. Mas você tem 2 pontos que eu peguei nessa tua introdução e eu quero tentar explorar um pouco. Por favor. Um em relação a qual é o teu processo criativo, porque em tudo que você contou tem um ponto de pioneirismo, de desbravar, de ser o primeiro. Como que funciona no teu dia a dia? O que te impulsiona a fazer uma coisa nova, mesmo com o que você tem hoje dando muito certo, dando muito resultado? Rapaz, eu me considero uma pessoa muito abençoada, viu? Eu nasci numa família onde meu pai aperfeiçoou o melhor estilo de luta que existe e o meu tio Carlos, na minha opinião, a melhor maneira da pessoa se alimentar. Então, o que me motiva é ajudar o próximo. Perfeito. Entendeu? Eu quero fazer um troço que ajude a pessoa. E eu tenho muitos amigos meus e alunos e de gente de todo tipo, que às vezes, da mesma maneira que eles aproximavam outros membros da família Gracie, mas principalmente o tio Carlos, quando eu cresci, eu via o cara com um problema de saúde qualquer e tal, e o tio Carlos cuidava do cara e salvava o sujeito. A minha mãe, quando conheceu meu pai, tinha síndrome do colo irritado, do intestino irritado. Falava, olha, eu deitava na cama, botava um lençol na minha barriga e morria de dor. O tio Carlos apresentou ela a dieta Gracie, ela ficou boa do negócio. E eu também tive a oportunidade, continuo tendo até hoje, tem centenas de histórias de sucesso, de pessoas que têm problemas de saúde e com a dieta Gracie mudaram de vida. Então, para mim, isso foi quase que uma missão de vida, entendeu? Como eu disse, eu fui abençoado durante uma certa fase da minha vida, fazer tudo o que eu fazia pelo jiu-jitsu e promover o jiu-jitsu e tudo isso. E agora que eu estou com 70 anos de idade, é um bom começo para eu compartilhar esse outro aspecto, que é um aspecto bom de saúde, você poder compartilhar isso. Então, o que me motiva é tudo que eu puder fazer para ajudar alguém, eu vou fazer. Perfeito. Mas você sabe, entrando nisso, a primeira vez que eu tive com o Rory foi em 97, alguma coisa. E eu sou testemunha viva disso. A gente foi tomar um açaí, eu nem sei se você vai lembrar disso, e eu comecei a conversar com você da dieta. E na época você nem, acho que não estava com o livro, não sei o quê, e você me mandou um e-mail, eu nunca me esqueço disso, o que eu tinha que fazer. Eu falei, eu não estou acreditando, porque então é impressionante esse teu cuidado, como você acabou de falar com o rapaz que te trouxe aqui, que você vai lá, anota, então é uma coisa tão verdadeira, que você fala assim, não é que ele está falando, eu sei disso. Ele falou assim, ó, você faz isso. Eu falei, você pode, mandou por e-mail. Eu falei, é impressionante, né? Porque uma pessoa e esse exemplo com essa que impacta de verdade. E, mestre, tem outro ponto, acho que esse é o gancho perfeito. Você falou muito da história do seu pai, do seu tio, dos seus irmãos. E eu acredito que tua família é um exemplo, na verdade, assim, não é um exemplo. É o único caso, eu acho que existe na história do mundo, onde esses valores passam de geração para geração, tanto na questão não só da arte marcial, mas na questão pessoal da alimentação. Qual que você acha que é o segredo disso? Imaginando que quem está nos assistindo tem um filho, tem uma filha, enfim, como que se dá essa transmissão aí de conhecimento, de valores no dia a dia?
Rapaz, eu acredito no seguinte, exemplo não é a melhor maneira de você educar um filho, é a única maneira, entendeu? Então você tem que procurar ser um bom exemplo. E eu procuro, dentro das minhas possibilidades, ser um bom exemplo, não só para os meus filhos, mas para os meus alunos, para as pessoas que eu tenho contato, entendeu? Então, se você quer que a pessoa faça alguma coisa, você tem que, no mínimo, ser aquilo que você gostaria que ele fosse. Você não pode dizer, acender um cigarro e dizer para o meu filho, não fuma, isso não existe, entendeu? Então, você tem que procurar fazer um esforço muito grande para que você melhore como pessoa e que as pessoas em volta de você possam se espelhar aquilo que você está representando, entendeu? Então, Dentro da família não tem fórmula mágica, é o bom exemplo. E eu tenho que ser sincero com você, dizer que nem todo mundo na família, vamos corrigir isso, quisera eu que todo mundo fizesse um negócio 1000%, mas não é assim, a família é a maior família de atleta da história, isso eu reconheço. E não vai existir outra. Nunca não vai existir outra. E o pessoal quase que por osmose aprende a jiu-jitsu e fica bom de briga. Mas tem uns tropeços, né, velho? Sabe como é que é? Muita gente não vai querer que todo mundo faça tudo certinho, do jeitinho bonitinho. Não é. É uma família de gente comum como todo mundo. Tem um cara que é melhor nisso, naquilo, um mais cuidadoso com isso. Tem uns bons exemplos e tem uns exemplos que não são tão bons também, como toda a família do mundo é. A minha também, não tem exceção. Mas só que no caso de vocês aparece só o que é bom. Isso eu não sei, porque como é uma família muito famosa, às vezes tem entendeu? Quando a pessoa faz a coisa errada, também é uma lente maior de aumento naquele lado também, tem de tudo. Mas é isso mesmo, o Gil Carlos dizia que a família Gracie é uma miniatura da humanidade, viu? Bacana. A família Gracie é uma miniatura. Se você quiser fazer os maiores elogios a um sujeito, está na família Gracie. E a escória da humanidade também está na família Gracie. É um microcosmo perfeito. Microcosmo perfeito, exatamente. Você consegue saber mais ou menos hoje quantos? Não dá para saber. Eu não sei. Eu moro lá nos impossível. Estados Unidos há 45 anos, entendeu? 43 anos. Então, tem gente que eu não conheço. Na família Gracie tem gente que eu não conheço. Eles vão te conhecer. Bom, a gente pode dizer que conheça. Não, vão assistir esse programa aqui, se forem inteligentes. Não, eu duvido. Pode ser que você não saiba quem é o teu sobrinho e o teu primo, mas eles vão saber quem é. Tem não tem como nascendo. te conhecer, é impossível. Bom, certo. Não dá. Faço a minha parte. E, mestre, olhando os fundamentos da dieta Gracie, eu entendo que hoje nós passamos por um tempo que é paradoxal, porque nunca existiu tanta informação disponível sobre nutrição, saúde, etc., mas nunca houve um tempo onde as pessoas se alimentaram tão mal quanto hoje. Exatamente. Então, na tua visão, onde que está a metade vazia, a metade cheia do copo? O meu copo está sempre meio cheio, viu? Para mim está lá em cima. O que acontece é o seguinte, viu? Eu acho que o negócio está tão comercial hoje em dia que qualquer um quer vir com uma novidade para poder vender, para ganhar uma grana. Então, eu não sou médico e o tio Carlos não era médico. Mas eu prefiro essa dieta do que qualquer outra dieta no mundo. Se chegar um cara que é, por exemplo, o Prêmio Nobel de Medicina, parece que foi 2016 ou 2017, o japonês ganhou o Prêmio Nobel da Medicina sugerindo o conceito da autofagia, de fazer um jejum, porque você fazendo um jejum, as células velhas são consumidas pelas novas. Aquela limpeza natural. O tio Carlos vem pregando o jejum desde que eu me entendo. Antes de eu nascer, eu já estava fazendo jejum. Então agora eu tenho o conceito de jejum intermitente, não sei o quê. A própria dieta Gracie, por exemplo, prega a ideia de você fazer uma refeição, esperar 5 horas no mínimo entre uma refeição e outra, e depois fazer a terceira refeição. São 3 refeições por dia. No entanto, tem médicos que recomendam que você coma de 3 em 3 horas. Eu não vou dizer para eles que estão errados, mas que eles estão errados, estão. A verdade é que se você comer de 3 em 3 horas, você não dá ao seu organismo tempo para digerir a refeição. Como tudo funciona como uma reação química dentro do nosso organismo, quando você come uma folha de alface, ou chupa uma laranja, ou come um pedaço de galinha, um peixe, um macarrão, uma verdura, aquele alimento vai para dentro do seu organismo e tem que ser processado quimicamente ali dentro. Se você daqui a 3 horas bota mais uma coisa ali em cima, aquilo causa uma reação química com o que já estava lá dentro. O tio Carlos, o conceito dessa dieta do meu tio Carlos, é fazer uma alimentação para que você possa digerir aquele alimento completamente, para não haver esse conflito químico lá dentro, como eu disse, manter o teu organismo alcalino. Então você faz uma refeição, acaba de comer, espera 5 horas para limpar tudo para começar outra depois. Então essa que é a ideia dele, e estava muitos anos na frente de todo mundo. E eu, como disse, não sou médico, não tenho a pretensão de falar nada aqui contra a pessoa que seja estudada nesse coisa, mas eu já tive a oportunidade de conversar com médicos que sofrem de doenças que eu não sofro. Eu vi o meu tio Carlos viver até os 92 anos de idade e o meu pai vivia até os 95 anos de idade. Aliás, a última vez que eu tive com um velhinho, eu vim dos Estados Unidos visitar o cara no sítio dele aqui em Petrópolis, em Itaipava, ele com 94,5, 6 meses antes de morrer.
Eu chego no sítio, ele me deu um beijo e falou, Rório, vamos pro tatame que eu vou te mostrar um estrangulamentos que eu estou aperfeiçoando. Pô, que incrível. Não vou querer um exemplo melhor que esse, eu não quero saber que ele é um nutricionista. Eu vi ele a vida inteira comendo na dieta Gracie. Para mim o exemplo é esse, é um exemplo prático e real. Ele fez um voo livre com 90 anos de idade. Exato. Eu levei ele para fazer comigo uma aula para as forças especiais nos Estados Unidos e o pessoal que sempre queria impressionar a gente e tal, quando a gente chegou lá, tinha armado esse voo livre, ele pulou com 90 anos de idade lá de cima. Eu lembro disso, é impressionante. É. O que eu acho legal dessas dietas é que elas são focadas em qualidade, né? Pois em não. saúde, não é ficar forte, né? Não adoecer. É isso que você falou, você está preparado, amanhã tem uma luta, estou pronto. Exato. Você não vai ter uma dor de barriga, Nada, você não vai não ter tem uma nada. gripe, você não vai ter uma dor de cabeça. Eu acho fantástico essas coisas. E o interessante também é que você não mistura o que é O segredo é não misturar os os alimentos. alimentos, né? Você pode comer de tudo, praticamente. A única coisa que ele não come é carne de porco. Fora isso, a gente come de tudo. O segredo é como combinar os alimentos a cada refeição. Eu geralmente faço uma refeição de fruta de manhã e no jantar. Na hora do almoço, eu como uma comida de panela, porque o teu organismo está mais ativo, entendeu? O metabolismo está mais ativo, você digere mais fácil. Mas é questão de aprender devagarinho. Esse livro está aí para todo mundo querer se interessar por esse tipo de coisa. Agora, o resultado é impressionante. Não tomo remédio para coisa nenhuma, não tem dor de barriga, dor de cabeça, não tem nada, funciona como tudo uma maravilha. E eu tenho um grande amigo meu, o Art Dave, que foi sócio na criação do UFC, que eu sempre falei dele da dieta Gracie, desde que eu conheci o cara há quase 40 anos atrás. E aí, italiano, italiano, eu quero comer de tudo, não sei o que, aquela conversa pra cima de mim. E agora ele está com 75 anos, viu? Mas há 5 anos ele começou a fazer a dieta Gracie. E ele fala comigo de vez em quando, eu ligo para ele, falo, como é que você está e tal. Ele falou, estou maravilhosamente bem, dou uma andada de 30 minutos por dia, diz ele para mim. E faço a dieta, eu me sinto maravilhosamente, estou com o peso que eu tinha quando era rapaz, com 20 e poucos anos de idade, me sinto bem, tudo maravilhoso. Inclusive, Rório, diz ele para mim, fiz um exame médico, um exame de sangue outro dia, e os meus números estão todos perfeitos. O meu médico ficou chocado, porque a minha testosterona está em 930, diz ele para mim. Com 75. Com 75 anos de idade. O médico falou, arranja uma namorada, falou para ele. Aí eu, depois que desliguei o telefone, fiquei curioso, pô. Se esse cara faz há 5 anos, está com 980, como é que está a minha? Vou ver a minha. Eu tive que fazer o exame. Né? Rapaz, a minha está 1020. Cara. Então pronto. É isso aí, velho. Não, eu não estou dizendo que a dieta Gracie vai dar a ninguém 1020, mas a minha está 1020, eu venho fazendo essa vida inteira. Quem quiser experimentar, experimenta. E tem uma coisa que é notória, né? É assim, o teu raciocínio é muito rápido. Toda vez que eu te encontro, você está mais rápido. 500 por hora, né? 500 por hora. Eu falei isso para eles antes. Eu falei assim, você encontra com ele, parece que ele tem 18 anos de idade. Ele está sempre... E eu tenho certeza que a alimentação faz esse... Ajuda, claro. Muito, né? Com certeza. Porque você não inflama nada e teu cérebro funciona muito melhor. Né? Eu, inclusive, escutei de muita gente isso. Depois que eles começaram a fazer a dieta, a cabeça começa a pensar diferente, viu? Porque você não é distraído pelas dores, pelos desconfortos, pela azia, pelas coisinhas que começam a incomodar você. Você está com a cabeça tudo funcionando bem, o negócio é maravilhoso. E você come para funcionar, você né? Come você para não funcionar. come, não é... Come com o propósito de nutrir o teu organismo para fazer o que você tem que fazer. Tem muita gente que come porque é gostoso. Eles deixam o prazer da comida ser o fator determinante pelo qual ele come uma coisa e não come outra. E a verdade é que a bisavó ensina para a avó ensina para a mãe ensina para a gente, e a gente vai ensinar para os nossos filhos o que a gente gosta de comer. Mas nem sempre o que a gente gosta é bom para a saúde. Pergunta para o fumante, que gosta de um cigarrinho, está se matando, coitado. Mas eu gosto. Então vai sofrer as consequências disso. O segredo é aprender a gostar do que faz bem. Esse aqui é o negócio. Aliás, a gente tem que fazer mais do que a gente não gosta do que a gente gosta, né? Depende da maneira que você aprendeu. É. A minha mamadeira era suco de melancia batido com banana. Eu como isso até hoje. Então, se você aprender certo do começo, aí é fundamental. Entendeu? E ao longo do tempo, mestre, o que mudou e o que não mudou na tua rotina? Pensando lá no fim dos anos 60 e hoje. Tanto em relação a treino, dieta, sono, o que veio mudando ou não ao longo do tempo? Eu sempre dei aula de jiu-jitsu, sempre gostei de fazer isso. Quer dizer, quando eu cheguei no começo, comecei a fazer, eu sempre fiz isso a minha vida inteira. E a minha dieta também sempre foi a mesma, nunca mudei a minha dieta. Portanto, isso sempre me deu energia para fazer tudo o que eu queria fazer. Numa época da minha vida, eu tinha fases diferentes, eu precisava trabalhar mais, dava aula na minha garagem, aquele monte de gente, era o dia inteiro dando aula. Hoje em dia, eu estou com um tempo um pouco mais tranquilo, mais confortável, quer dizer, não dou tanta aula como dava antes, de vez em quando faço um treino com um dos meus filhos que estão perto comigo, que mora lá comigo, mas não estou com aquela obrigação de fazer, entendeu? Então, hoje em dia, eu acordo de manhã, 7h30, 8 horas da manhã, 6h30, 7 horas da manhã, faço o café da manhã do pessoal, lá em casa, um suco de fruta e tal,
Depois, trabalho um pouquinho no computador, de manhã cedo e tal, faço um negócio desse, e durante umas 2 horas, o que for. Depois levo a criança na escola e tal, depois volto, trabalho na academia, no meu escritório, e depois do almoço, sempre que eu posso, eu dou uma descansadinha de uns 15 minutos, meia hora, tirar uma pestaninha, que é sempre bom, entendeu? E volto para o computador de novo, quer dizer, estou sempre fazendo uma coisinha dessa. Isso no dia a dia lá em casa. Eu ganhei de presente um cavalo manga larga machador, e na casa que eu moro eu tenho uma cocheira para um cavalo. Então, procuro dar uma voltinha a cavalo todo dia também, entendeu? E o cavalo come muito o resto das frutas e tal, que eu adoro essa ideia. Eu vou ao mercado de 10 em 10 dias, o Ceasa, lá em Los Angeles, para poder comprar fruta para estocar para a semana inteira. Tem 3 geladeiras da minha casa, tem um estudo de fruta, quando tiver que comer não tem que ir ao mercado toda hora. Mas é isso, eu faço o que quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, com quem eu quero. E além disso, viajo o mundo inteiro fazendo palestra, seminário de jiu-jitsu e tal, e fico com essa brincadeira. Mestre, também voltando lá atrás, para tentar ter um olhar sobre hoje. Muitas dessas iniciativas que você colocou aqui demandam resiliência, disciplina e um senso de empreendedorismo de fato. Pois não. Para quem empreende hoje em dia, qual que você considera que é uma mensagem super importante que você acha que é relevante para o empreendedor, independente se ele está no esporte ou não? Bom, eu acho que a coisa, talvez uma das mais importantes, na minha opinião, é quando você tiver uma ideia, uma visão de querer fazer alguma coisa, não se distraia com os nãos e com as negatividades que vão estar com as pessoas em volta de você. Porque você tem uma visão de fazer um troço, a pessoa diz, não sei se vai dar certo, essa vez a pessoa fica na dúvida. E eu, quando cismo com um troço, não há quem me impeça de fazer o que eu quero fazer. Quando você estava lá no Rio e foi o primeiro brasileiro a chegar na América para difundir o jiu-jitsu, o feedback que quem estava lá no Rio, qual que foi? Quem estava no Rio? No Rio. No Rio de Janeiro. Bom, o pessoal achava que eu era maluco, nem ir para a América. Então, pô, tá louco para a América? Você tem tudo aqui, família Grace, tem fama, tem dinheiro, tem tudo. Vai voltar para o lugar que você chegou a pedir jornal na rua e dormir em jornal? Tá louco. Mas eu acreditava muito nisso. Me lembro chegando nos Estados Unidos, botando na minha primeira garagem, dando aula para os alunos, eu dizia para eles que eu tinha certeza, viu, absoluta que eu ia mudar o mundo. Desde que eu pisei nos Estados Unidos, eu não tinha nunca dúvida, não teve uma vez. Eu falei, mas e se não der certo? Essa ideia nunca passou pela minha cabeça. Eu tinha certeza que eu ia mudar o mundo quando cheguei lá. E eu me lembro dizendo para alguns alunos na minha garagem que eu ia mudar o mundo. O pessoal devia ter ficado com esse cara é louco. Está aqui como turista, entendeu? Nem poder dar aula ele podia, dando aula numa garagem. Com esse sotaque trancado de brasileiro, achando que vai mudar o mundo, é maluco. Mas agora, 40 anos depois, de fato, os caras diziam, poxa, tinha alguma coisa naquela maneira que você falava que realmente a gente vê o resultado disso hoje. Mas você não perder o foco é fundamental. Mas é assim, quando você começa a falar, fica passando na minha cabeça assim, imagina na tua, né? De você olhar quando você chegou lá e hoje você olhar o que é o jiu-jitsu no mundo. Porque assim, eu acho que é o esporte que mais cresceu no mundo. Exato. Né? Eu tenho outros amigos também que têm academia pelo mundo inteiro. Então é um negócio impressionante. Eu acho que na tua cabeça assim, você consegue imaginar o que você realizou? Independente, tudo bem, você falou, vou mudar o mundo, mas hoje você fala assim, caraca, eu mudei o mundo mesmo. Realmente, claro que eu não podia ter o conceito, a concepção, porque não tinha internet, não tinha esse negócio, não existia o telefone celular para você poder se comunicar. Eu não imaginava que ia ser dessa magnitude. Mas que eu tinha certeza que eu ia impactar o mundo de uma maneira significativa, eu sabia, porque o jiu-jitsu é uma coisa muito maravilhosa. Eu sempre soube que eu tenho um troço que é único, estava sentado naquele diamante e tinha que lapidar aquilo porque o povo ia gostar. Tanto que hoje em dia o jiu-jitsu não é mais privilégio da família Grace. Ele é do mundo, né? Todo mundo faz, e esse negócio explodiu. E a ideia é essa, quanto mais você dá, mais você recebe de volta. Mas todo mundo sabe que não tem ninguém que não agradeça a família, porque se não fosse a família, claro, não teria tido. Impossível estar onde está. E é impressionante, porque mudou o mundo mesmo. E assim, tem lugares do mundo que você vai lá que tem, né, nos Emirados Árabes, na escola. Nas escolas, exatamente. Né? Então eu fico imaginando na cabeça, fazendo o que eu falei realmente mudou, porque é uma coisa conhecida mundialmente, mudou. E em cima disso que você está dizendo, viu? Você vai, por exemplo, você bota uma camisa da Nike e vai daqui para o Rio de Janeiro, é uma coisa. Se você botar uma camisa que diz jiu-jitsu, o pessoal vai dizer, pô, você treina com quem? Já existe aquela irmandade entre todo mundo que faz jiu-jitsu, mais do que qualquer outro esporte, como você disse. Está crescendo de uma maneira muito positiva. Qualquer lugar que você vai, tem uma academiazinha de jiu-jitsu, você chega lá, faz jiu-jitsu, você é bem chegado na hora, o pessoal... É muito impressionante essa conexão de tribo que a gente tem realmente. Eu, aliás, acho que tinha que ter...
tinha que fazer, a criança tinha que fazer, obrigatório. Eu também acho, com certeza. Obrigatório. Obrigatório. Não para se tornar um atleta, nada, para você ter isso na tua base, como aprender. Exato. Disciplina, Exato. respeito. Autoconfiança, exato. Autoconfiança, que você Exatamente. fala muito sobre isso, né? Que se você sabendo uma arte marcial, você anda de cabeça em pé. Exato. Né? Exato. E isso mudaria as pessoas. Mudaria as Educação. pessoas, com certeza. Porque você tem respeito por hierarquia, Exato. aquele que está te ensinando. Exato. Né? Então, mas eu acho que pode chegar nisso também, porque do jeito que está. Dos seus lábios para os ouvidos de Deus. Mestre, e hoje você vê o jiu-jitsu tendo o valor que tem que ser devido a ele aqui no Brasil como é lá fora ou não? Eu acho que o pessoal lá fora aceita e respeita e é mais grato ao jiu-jitsu do que o pessoal aqui. Santo de casa não faz milagre, né? Sim. Entendeu? Os Marines, por exemplo, nos Estados Unidos, aquela força militar dos Marines, eles abraçaram o jiu-jitsu com tanta vontade que aquele cinto de couro que a gente tinha, sabe, um cintinho de lona que a gente usava na escola, que tem aquela fivelinha quadrada? Sim. O cinto do uniforme dos Marines reflete a cor da faixa deles no jiu-jitsu. Se o cara é faixa roxa, o cinto é roxo. Se o cara é faixa azul, que legal. ou seja, abraçar faz parte da cultura deles, entendeu? Você não E aqui sabe. no Brasil a gente fica nessa brincadeira, vai, não vai, quer dizer, fica um troço meio solto, mas pode ser que um dia o pessoal entenda do benefício da arte. Não é só ensinar o cara a lutar, como você disse, às vezes é ensinar o cara a não ter que lutar, entendeu? E é claro que todas as artes marciais têm seus benefícios, são positivas e tal, mas nada como o jiu-jitsu, porque é muito completa, entendeu? Porque você tem essa confiança em todos os aspectos de uma briga, de um confronto, e realmente é transformador o negócio. Mas aí você tem um negócio que também é interessante, que essa história agora você está trabalhando para ensinar os professores a como trabalhar. Isso eu acho, a gente já conversou sobre isso. Pois não. E é legal você falar hoje o que você está fazendo para que eles aprendam isso. O que acontece é o seguinte, viu? É muito comum, é claro que essa expansão mundial do jiu-jitsu, o jiu-jitsu esportivo cresceu muito também. Então as academias hoje em dia praticam isso. Ele vai na academia, começa na faixa branca, depois azul, depois roxa, marrom e preta, entra na competição, ganha uma medalha, fala, pô, sou faixa preta, ganhei o campeonato, agora eu vou abrir minha academia. Então ele vai perpetuar o que ele praticava, ou seja, aquele jiu-jitsu esportivo. Sendo que a essência do jiu-jitsu é defesa pessoal, não é a parte esportiva só. É importante o cara competir, o cara treinar, e tudo isso é muito importante, não se discute. Mas ele não pode ignorar que a parte fundamental do jiu-jitsu é a defesa pessoal. Então ele tem que aprender não só esses movimentos de luta no chão, mas como os movimentos de defesa pessoal que fazem parte. A briga começa em pé. Você está num restaurante, no mercado, o cara faz uma besteira qualquer, te dá um soco, você tem que aprender toda essa parte também. Então o que acontece? O papai sempre ensinou esse jiu-jitsu de uma certa maneira. Lá na Academia Gracie, quando ele começou a desenvolver isso há, sei lá, 60, 70 anos atrás, ou 80, ele ensinava, por exemplo, o aluno vinha tomar uma aula, um aluno particular vinha tomar uma aula com ele ensinava, vamos dizer, 3 movimentos para o cara, certo? Mostrava os movimentos para o aluno e o aluno praticava nele, pum. Ou seja, o professor era o saco de pancada. Você não vai poder derrubar teu aluno, quem não sabe. Então o aluno pegava e derrubava o professor. Ele tinha oportunidade para, ao completar o movimento, o aluno sabia exatamente a sensação que leva para você derrubar alguém. Muito bem. Aí fazia outro movimento, pá, e caía no chão. Quer dizer, o professor era o que apanhava. Na hora do estrangulamento, quem leva o estrangulamento tem que ser o professor, para que o aluno possa ser moldado na melhor maneira de executar aquele momento. Uma chave de braço, não adianta eu dar no aluno a chave de braço, ele tem que dar em mim. Eu vou dizer, olha, se você virar para cá, vai doer mais o meu braço, entendeu? Você vai praticando e ensinando o aluno. Como esse processo de fazer o movimento e às vezes cair no chão, se a pessoa não souber cair, é muito doloroso e cansativo para o professor. Então o que acontece às vezes é que o professor fala ao aluno, mostra o movimento, o aluno levanta o professor, mas ele não completa a ação. Ao não completar a ação, ele fica privado daquela experiência de fazer o movimento. Além de mencionar o fato que ele vai se sentir muito autoconfiante ao derrubar alguém. Isso fala, pô, fiz o gol, eu consegui fazer isso. Essa parte psicológica existe também. Então o pessoal foi eliminando isso cada vez mais e hoje em dia a maioria das academias ensinam jiu-jitsu de luta esportiva, mas não ensina esse aspecto de defesa pessoal que requer que o professor caia no chão, que o aluno complete o movimento. É como você ensinar alguém a atirar com o dedo, fazer pem, pem, pem e atirar no alvo. É diferente de você botar um revólver com uma bala e puxar o gatilho. Porque a explosão, o barulho, a fumaça, a surpresa, tudo isso, o coice do revólver, tudo isso são elementos que acontecem quando você faz de verdade. Perfeito. Essa realidade é que o aluno tem que experimentar quando pratica com o professor. Como eu disse, cada vez menos existe isso. Então, tempos atrás, caiu para mim a ficha
de que o papai ia fazer isso a vida inteira e eu aprendi e sempre fiz isso a minha vida inteira. Mas eu vejo cada vez menos gente fazendo isso. Então eu resolvi fazer um curso chamado Metodologia de Ensino Hélio Gracie, que eu quero oferecer esse curso para quem é professor ou quem quer ser professor de jiu-jitsu, para que eles possam aprender não só a filosofia de como você deve lidar com o aluno, como é que você corrige o aluno, como é que você fala com o aluno, se você tiver um acidente, o cara te dá uma cabeçada e corta a tua boca, como é que você lida com isso? Você tem um problema pessoal muito sério, você quer chegar na academia, você conversa com o aluno sobre isso ou não? O aluno tem um problema sério, quer conversar com você, até que ponto você mistura esse troço com o professor e o aluno, entendeu? Então existe todo um aspecto filosófico sobre a maneira do professor lidar com o aluno, entendeu? Você tem um aluno na academia que dá duro em todo mundo. Como é que você faz com que esse aluno acalme o facho dele para equilibrar, para que o outro não fique se sentindo mal porque apanhou dele? Quer dizer, tem toda essa parte em volta de ensinar um golpe para alguém. Então esse curso que eu comecei agora está um sucesso muito grande, vou fazer nos Estados Unidos daqui a pouco, quer dizer, eu estou muito empolgado com isso, e as pessoas que já fizeram o programa estão muito animadas, e eu vou eventualmente, claro, voltar para fazer isso mais vezes, porque o pessoal vai aprendendo aos pouquinhos, mas eu acho fundamental que o professor de jiu-jitsu tenha consciência de como ensinar esse jiu-jitsu da maneira do Hélio Gracie. Ele pode ensinar o que ele quiser, do jeito que ele quiser, mas para quem quiser saber como é que o Hélio Gracie faria, a hora é essa. Interessante isso, né? Thank you. Mestre, quais são as características fundamentais da tua visão para ser um bom professor? O que ele precisa ter? Bom, ele primeiro tem que conhecer profundamente o assunto. Todos os aspectos, ele tem que saber tudo do assunto. Número um. Número dois, ele tem que amar aquele aluno dele para querer arranjar uma maneira de fazer o aluno executar o movimento. Entendeu? Eu quando estou dando aula para o aluno, eu converso com ele, eu fico suando durante a conversa. Porque a minha vontade de fazer com que esse cara faça o movimento é tão grande que eu não admito que ele não consiga fazer o movimento. Como é que se diz? O meu motto, é isso que fala? É. A palavra é essa? Meu motto é o seguinte, não existe aluno ruim, existe professor bom e professor ruim. Se o aluno não aprender, a culpa é minha. Aluno meu aprende, não tem jeito. Porque esse cara é jeitoso, aquele cara é desajeitado, não vai aprender e esse vai. Não existe isso. Você tem que saber ensinar todo mundo. Então o professor tem que ser muito versátil, como eu disse, ele tem que ter as medidas antropométricas corretas. Se um cara muito excesso de peso, vai ser difícil para ele dar alguém. Então ele, em consideração ao aluno, ele não pode se deixar levar e ficar fora de forma. Como é que você tem um professor obeso para dar uma aula para alguém? Cadê o respeito pelo seu aluno? Dá um jeito. Você, para ser um bom professor, você tem que ser uma pessoa boa, como pessoa. Você tem que procurar melhorar como pessoa. Entendeu? Então, eu acho que essas características são fundamentais. Você não pode ter um professor que o aluno vai trocar de roupa, ele pega e rouba a carteira do cara. Tem que ter o caráter do cara. O papai, durante a vida dele inteira como professor de jiu-jitsu, deu 12 diplomas para fora da família. E ele se orgulha muito disso. Misturar a família e outro tem mais, mas ele falou que deu vários diplomas e se pudesse, no final, ele tirava o diploma de volta. Porque o sujeito tem que ser reconhecido pelo trabalho que ele faz. O sujeito amanhã, entendeu? Resolve ser ladrão, esse cara não merece mais o meu diploma. Eu não dou diploma para ninguém que não faça dieta Gracie. Como é que eu vou dar diploma para um professor de jiu-jitsu, que para mim tem que ser um professor de vida, para um cara para fazer uma coisa, e depois não sai daqui, sai, toma um porra e fica bêbado no meio da rua. Que é isso? Péssimo exemplo. Então esse cara pode ser faixa preta, pode ser um grande lutador, mas como professor na minha cartilha, está lascado. Eu quero que ele aprenda que não pode ser assim. Ele tem que olhar para ele mesmo e ter vergonha de fazer a coisa errada e ter autorrespeito por ele e pelos alunos para procurar fazer a coisa certa. Para ser um super-herói para os alunos dele. Eu fico impressionado que, assim, eu já conversei com ele várias vezes, mas, assim, que eu acho que é legal em você, que quando você... É tão verdadeiro isso em você que é fácil absorver. Né? Porque, às vezes, você pega um professor que está falando, você está vendo que ele está... Quando você está falando isso, é verdadeiro, assim, a tua história de querer ensinar, de querer mostrar, de como se faz. Eu fico, cada vez que eu converso com você, eu fico cada vez mais encantado, sabe? Assim, muito obrigado. Porque acho que veio do seu pai, da coisa, e você acredita, e é o que você acredita, e é o que você faz. Exato. Sabe? E você vê no teu olhar, no teu brilho. Daí que eu te falei, dessa história de você passar para o cara que te trouxe no carro. Você fala, putz, sei lá se o cara vai fazer ou não, mas a minha obrigação está aqui, ó. Você quer? É isso, eu não sei se você vai fazer. Ele vai fazer. Né? Mas a tua parte, você falou, você está fazendo. Do jeito que eu conversei com ele, ele vai fazer. É isso. Eu lembrei ele que ele não pode perder oportunidades, são carecas, nós temos que agarrá-las pelos cabelos. E essa história de você propagar essas coisas para o professor, eu vejo como o segundo step dessa história que você criou pelo mundo. Exato. Porque eu acho que também o jiu-jitsu virou muito comercial. Claro. Né?
e aí é um tema muito político dos campeonatos, e aí tem briga. Esses dias eu estava ouvindo o Helson falar, ele estava falando exatamente disso, né? Que é o que você falou. Né? O tal do birimbolo, você vai para a rua, você não vai... Ele falou assim, eu não vou cair com o cara, eu não vou dar uma chave de pé no cara no meio da rua. Né? Não existe isso, eu não quero ralar meu joelho. Então, esse resgate que eu acho muito interessante, sabe? De trazer, ensinar o professor, de trazer o jiu-jitsu para a defesa pessoal. Eu acho isso fantástico, porque realmente deu uma descolada, né? Do jiu-jitsu esportivo para o... Exato. Ele pode praticar, pode e deve praticar o jiu-jitsu esportivo, mas não pode abandonar a essência do negócio. E eu sou muito grato à minha profissão, viu? Eu faço um troço que eu sempre fui muito grato, o papai fazia a mesma coisa. Quer dizer, o jiu-jitsu deu tudo que a gente tem graças ao jiu-jitsu. Então eu quero poder retribuir, contribuir e compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. Mas sempre em alta performance. E tendo realizado tanta coisa, quais são os próximos passos? Não só para esse futuro muito próximo, mas daqui para frente. Rapaz, o jiu-jitsu, viu? Se eu conseguir, vamos dizer, comecei uma pessoa indo para os Estados Unidos, né? Onde ninguém fazia esse nosso jiu-jitsu. Aí as pessoas foram aprendendo, foi crescendo. Hoje em dia tem milhões de pessoas no mundo fazendo jiu-jitsu por causa daquela sementinha que eu mandei. Entendeu? Vamos dizer que tenham, sei lá, 10 milhões, 20, 50, sei lá, 100 milhões de pessoas fazendo jiu-jitsu. Certo? Vamos dizer, 100 milhões de pessoas hoje em dia, eu não sei, mas vamos dizer que, só para imaginar, que sejam 100 milhões de pessoas fazendo jiu-jitsu. É um trabalho empolgante, interessante e tal. A humanidade, o mundo tem 7 bilhões e tantas pessoas. Tem muita gente que gosta de jiu-jitsu, mas tem gente que gosta de pegar onda, jogar boliche, entendeu? Correr, andar de bicicleta, tem esportes variados. Então, se eu conseguir fazer 100 bilhões de pessoas fazendo jiu-jitsu, ou 100 milhões de pessoas fazendo jiu-jitsu, é um número significativo. Porém, as pessoas gostam de outros esportes também. Só que, na hora da comida, todo mundo come. Perfeito. Então, esse negócio da dieta me deu uma empolgação para tentar fazer com que 7 bilhões de pessoas... Para impactar e influenciar. Mais gente ainda. E eu já cheguei à conclusão que tudo que eu fiz em termos de jiu-jitsu até agora, viu? Criação do UFC, os seminários, as palestras, tudo isso, foi para criar uma plataforma de credibilidade e reconhecimento para o meu trabalho, para que eu possa, em cima dessa plataforma, fazer o que eu tenho que fazer. Que é, como disse a vocês, alcançar o maior número de pessoas para pelo menos serem saudáveis. Porque, na verdade, é o seguinte, você treinar jiu-jitsu é um ótimo esporte como qualquer outro. Só que você não pode treinar jiu-jitsu nem que você dê pancada em todo mundo e depois ter um ataque do coração aos 50 ou 60 anos de idade. Não adianta. Então você tem que pensar na sua saúde também. Então o jiu-jitsu foi um gancho muito bom para que eu possa agora, baseado nessa história toda de jiu-jitsu, fazer, pessoal, não esqueçam a sua saúde. E eu estou nessa brincadeira aqui, me divertindo com isso, Alberto. Perfeito, mestre. Eu acredito que essa mensagem é tão fundamental hoje, que a gente tem números que são próximos, se eu não me engano, de 80% da sociedade americana obesa, e no Brasil não está muito longe disso, se eu não me engano é 70%, 75% com algum nível de obesidade. Isso baseado em IMC, mas é um número que é super preocupante. Claro. Então, essa mensagem da dieta, do bem-estar, da saúde, da longevidade, isso de fato vai fazer com que a nossa sociedade seja saudável e lá no fim do dia feliz, né? Claro, isso aí, é fundamental isso aí, claro. O segredo é esse. Quer ficar bem de saúde, tem que comer bem. E a pessoa tem que pensar, como é que você quer passar os últimos 10 anos da sua vida? Essa é a pergunta. Porque hoje, às vezes, o cara está bem, não se sentindo bem e tal, ele se acostuma a sentir bem num dia, mal no outro, bem num dia, mal no outro, ele acha que isso é normal, mas não é normal. Exato. O normal é você estar sempre bem o dia inteiro, todo dia. E sabe que minha última pergunta, mestre, era exatamente essa. Qual uma mensagem importante que você gostaria de deixar aqui? Mas eu acho que essa pergunta, como que você quer passar os últimos 10 anos da sua vida, é super forte. Então, além disso, mestre, como que quem está nos escutando, nos vendo aqui, pode te encontrar? A gente vai deixar todos os links, etc., da dieta, dos cursos, do teu site, aqui junto do conteúdo, em todas as plataformas. Mas quem se interessar mais, onde que te acha? Rapaz, eu estou acabando de completar o meu site, roriongrace.com, e as informações que o pessoal quiser, está tudo ali dentro, entendeu? Perfeito. Mas, além disso, eu recomendo seriamente dar uma olhada nesse livro, porque vai mudar a vida de todo mundo. Perfeito. Entendeu? Então, o livro A Dieta Grace está aqui.
A gente recomenda fortemente aqui por motivos óbvios, pela aula que a gente teve hoje, que todo mundo não só adquira, mas siga isso para poder de fato ter um impacto positivo na vida, na saúde. É isso e mesmo. mestre, muito obrigado, foi uma honra tê-lo conosco, Prazer, foi foi uma meu. aula aqui, muito inspiradora a conversa, espero que eu possa repetir em breve. Valeu. Obrigado, viu, Muito Robert? obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Foi O demais. prazer foi todo meu. Valeu. Obrigado. Thank you. Esperamos que você tenha gostado. Te encontro no próximo episódio. E lembre-se, você é tão forte quanto o seu elo mais fraco.